Aí a gente tem a narrativa que está contextualizando aí, que diz que após aquela tempestade que Jesus Cristo enfrentou, que nós falamos no domingo passado, eles chegam, né, a essa região onde tem um homem endemoniado, né? Aí eu fico pensando o seguinte, Jesus Cristo é sabedor de que haveria todos aqueles percalços nessa viagem para essa região, e mesmo assim ele está disposto a enfrentar uma tempestade para alcançar um homem que está do outro lado do mar, né? E aí Jesus Cristo enfrenta essa tempestade por causa de uma pessoa, para que uma pessoa pudesse ser transformada, como a gente leu aí. Então eu vejo nesse primeiro versículo, Rodrigo, o evangelho, né? O que é o evangelho? O evangelho é uma boa notícia. E o que é essa boa notícia? A boa notícia que é o evangelho é Jesus Cristo busca o homem, né? E aqui nesse texto que a gente leu, literalmente Jesus Cristo está fazendo uma viagem, enfrentando uma tempestade para alcançar uma pessoa, né? Uma pessoa que ele quer salvar, que ele quer transformar, né? Sim, o evangelho, como você propôs para a gente, é essa mensagem que o movimento inicial é um movimento de Deus em nossa direção e não um movimento nosso em direção a Deus. A priori, é o movimento de Deus em nossa direção e como resposta é o nosso movimento em direção a Deus, né? Eu acho que nesse movimento de resposta que nós podemos dar a Deus vindo em nossa direção, que existe aí um desafio que diz respeito a todos nós, né? Se nós entendemos que existe um Deus de amor, um Deus criador, um Deus cheio de compaixão e misericórdia que vem ao nosso encontro, a pergunta que nós podemos fazer individualmente é: o que me impede, o que me amarra, o que está me prendendo de também fazer um movimento em direção a esse Deus que já veio ao meu encontro, né? Porque Sim. alguns argumentos que nós escutamos, eles podem ser talvez resumidos aqui, né? Muitas pessoas estão presas a tradições religiosas que a impedem de seguir um passo leve em direção a esse Deus que já veio ao encontro delas. Muitas pessoas estão presas a filosofias que amarram ela, muitas pessoas que estão presas ao passado, que está amarrando, ancorando essas pessoas e impedindo elas de que elas caminhem livremente em direção a esse Deus que já veio ao encontro delas, né? Sim. Jesus, ele é capaz de transpor todas essas barreiras para vir ao nosso encontro. E o nosso movimento de resposta é um movimento de abrir mão dessas amarras e também seguir um livre bailar em direção a ele, se nós podemos dizer assim também, né? Se existe algum impedimento, esse impedimento está do nosso lado de cá, né? Não está do lado de Sim. lá, né? Porque Jesus Cristo, ele já venceu todos os impedimentos que nós temos, que podia haver para as pessoas conhecerem a ele, né? Então, Uhum. nessa ocasião aqui, tem uma tempestade, e ele enfrenta a tempestade para ir se encontrar com esse homem, né? Primeiro, João 4 fala assim, nós o amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro, né? Só por isso que Uhum. nós amamos, porque ele nos amou primeiro, né? Senão não teria como. Então, Jesus Cristo ama a todos, ama você, e aí o que é necessário fazer agora é você permitir esse encontro, né, Rodrigo? E às vezes também essa questão de a pessoa se sente talvez indigna dessa comunhão com o Deus Altíssimo, com o Deus de amor, com o Deus de misericórdia, né? Mas Romanos também, capítulo 5 diz que ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Então, Deus ele não está levando em conta os nossos créditos, muito menos os nossos débitos, né? Nós não estamos lidando com Deus que é contador. Nós estamos lidando com Deus de amor que vem a esse encontro para nos abraçar e nos acolher, né? Amém. Seguindo aqui para a gente conseguir chegar até o versículo 8, né? No versículo 3, não, versículo 2, né, no caso, agora seguindo, quando Sim. Jesus ele desembarca ali,
um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, né? E aí uma pergunta que a gente faz às vezes para recordar toda a nossa história de resgate, né? Uma nossa história que foi resgatada por Jesus Cristo, né? O autor dessa história. E aonde você estava quando Jesus te encontrou, né, cara? Legal pensar isso, né? Aonde esse homem estava? Esse homem estava morando no cemitério, no meio dos sepulcros, convivendo com Uhum. espíritos imundos dentro dele e fora dele, imagino eu. Aonde Sim. nós estávamos quando Jesus Cristo nos encontrou, né, cara? Muito interessante esse resgate da memória, né? Hoje nós vamos falar da ceia, tem toda essa questão da memória, né? E aonde você estava quando Jesus Cristo te encontrou, né? É muito legal isso, Alan, porque também fazendo um pouco de menção ao apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo nas cartas dele, ele deixa isso muito claro para a gente. Ele fala assim: exercitem a salvação de vocês. É como se ele dissesse assim: olha, sabe quando você começou a sua comunhão com Deus? Não deixa isso numa prateleira do passado, empoeirado no passado, mas traga isso para o seu dia a dia, né? E essa pergunta que você faz, né, para mim e para quem está nos escutando aqui, onde você estava quando Jesus te encontrou? Eu trago essa pergunta para minha vida. Eu consigo me lembrar de onde eu estava, né? Minha vida não estava não andava nada bem antes de Jesus, né? Muitos conflitos, muitas coisas passando pela minha mente, né? Cercado de muitas más companhias, enfim. Eu sei exatamente de onde Deus me tirou e o caminho que Ele me fez trilhar, né? Mas às vezes a gente se esquece disso, né? E é bom a gente trazer à memória isso e trazer o exercício dessa salvação vivo para o nosso dia a dia. Senão a gente fica apenas pensando, olha, eu aceitei Jesus no ano de 2000, eu aceitei Jesus no ano de 2005, de 98, enfim, isso fica preso a uma memória passada, né? Verdade. Esse homem aqui, cara, ele estava possuído por demônios quando Jesus o encontra, né? E aí o texto, assim, eu vejo o texto abrindo uma janela para nós, quando a gente está falando desse homem que é um homem que está possuído por demônio, porque houve outros encontros com Jesus Cristo, com enfermos e também com pessoas que estavam no seu cotidiano, né? Não estavam passando por Sim. nenhuma luta nem nada, né? Mas nesse caso aqui, quando Jesus Cristo encontra com esse homem que ele está possesso, uma possessão demoníaca, ele está sofrendo por isso, eu vejo assim, Rodrigo, o texto abrindo para nós uma janela assim para uma dimensão espiritual da coisa, né? Porque às vezes a Sim. gente pensa que não existe esse mundo espiritual de anjos, de demônios, e esse mundo Uhum. espiritual, ele existe e ele está nas escrituras, né? Jesus Cristo aqui, ele vai Uhum. enfrentar demônios, vai enfrentar hostes malignas, né? E aí eu sempre Uhum. lembro de um texto do C.S. Lewis, que ele diz assim que existem dois perigos quando nós lidamos com o mundo espiritual. Um é nós desprezarmos, acharmos que nada do que acontece na nossa vida são influências demoníacas. Tudo acontece por força do destino, por causa do acaso, nada é porque o inimigo atentou contra nós. Esse é um perigo, você desprezar, achar que nada. E o outro perigo, o C.S. Lewis fala que é justamente o oposto, você supervalorizar e achar que tudo que acontece na sua vida é ação maligna, é coisa do diabo. Então, a gente precisa ter um discernimento para não supervalorizar e também não achar que não existe nenhuma influência, né? Porque há um mundo Uhum. espiritual em torno de nós, a gente sabe disso, né? Né? Sim, a responsabilidade nossa é entender que a nossa luta ela não é meramente contra a carne e contra o sangue, né? Mas contra hostes, contra espíritos malignos e tudo mais, né? E nesse sentido, naquilo que o nosso braço físico não pode alcançar e naquilo onde quem pode lidar com isso? Aquele que é maior do que nós, o nosso Senhor Jesus, né?
que foi capaz de entrar, né, em uma esfera de diálogo com esse homem que estava possesso e repreender sobre ele todos os espíritos malignos, né? Então nós temos aqui um movimento que demonstra também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo de operar muito além do que nós pensamos, supomos ou imaginamos, né? É verdade, cara. E aí eu tinha citado João, 1 João 4, né, que diz que ele nos amou primeiro. E lá também, Uhum. 1 João 4, se eu não me engano, está escrito, né, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? E aí, Sim. Jesus Cristo é esse que cura o enfermo, mas também liberta aquele que está passando por uma prisão. Nesse caso, foi uma prisão espiritual que esse homem estava vivendo. E não há barreiras para Jesus Cristo curar, libertar, salvar, né? Depois, Uhum. o versículo 3, Rodrigo, você consegue ler aí? Sim, versículo 13, eu vou ler o 3 e o 4. O 3 e o Ótimo. 4 diz assim: Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Aqui, cara, nós estamos diante de um cara indomável, né? Uhum. Nem pessoas, nem cadeias, ninguém consegue deter ele. Aí a gente fica pensando, se nós conhecêssemos esse gadareno, né? Se nós conhecêssemos essa pessoa, se ela fosse uma pessoa do nosso convívio, né? Quando nós iríamos apostar que essa pessoa iria ser transformada pelo evangelho, né? Muitos de nós iam falar, não, aquele cara ali, jamais, eu não consigo imaginar aquele cara indo na igreja, eu não consigo imaginar aquele cara vivendo uma vida de outra forma, de outra maneira, né? Eu acho que todos nós temos alguma pessoa assim, sabe? Na família, talvez, ou no convívio de amigos, nas amizades, alguém, alguma figura que você olha para aquele sujeito e fala assim, não, aquele cara é impossível esse cara vir para o evangelho, né? Impossível. E será que tem alguém mais impossível do que esse sujeito aqui que a gente está lendo, né? Do que esse gadareno, né? Sim, a gente sempre elege alguns inalcançáveis, né? Então a Exato. gente, embora no fundo, no fundo, no fundo a gente acredite que ele possa um dia vir a se converter, a ter a sua vida transformada, isso está numa expectativa muito longínqua dentro da gente, né? Mas esse texto, por exemplo, e o próprio texto da conversão do apóstolo Paulo, que era alguém que perseguia cristãos, que dava carta de aprovação para a morte de cristãos e tudo mais. Quando a gente pega o Gadareno, pega o apóstolo Paulo e vê Deus se movimentando em direção a eles e ambos tendo a sua vida transformada, sendo alcançados pela salvação, nós entendemos de fato que não há impossíveis para Deus, né? Aqueles que para mim eu elejo como pessoas que estão perto do impossível de se converterem, terem suas vidas transformadas, basta um sopro de Deus para que tudo possa ser transformado e que tudo possa ser Sim. mudado nessas vidas, né? Amém. E eu particularmente conheço, Alan, e acredito que você também conhece, pessoas que eram assim, como nós elencamos, da pá virada, né? E hoje estão aí, né, atuantes até mesmo na obra de Deus, né? Tem um Provérbios que diz, né, que o coração dos reis estão nas mãos do Senhor e ele pega o coração e inclina para onde ele quer, né? Uhum, Então, Deus inclinou o coração de Paulo, Deus inclinou o meu coração, o seu coração para ele, né? Não uhum. existe esse negócio de que aquela pessoa é muito difícil dela vir para Cristo. Não, não existe isso, gente. Existe isso para nós, né? Não existe essa dificuldade para Deus. Porque quando Jesus Cristo vai na cruz, ele pega a salvação e ele torna ela num nível irredutível, né? Ele não podia reduzir ela mais do que foi reduzido no que diz respeito a gente poder alcançar, né? E se torna É um verdade. presente que a gente apenas recebe, né? Não existe mais nenhum sacrifício humano, nenhum esforço humano, nenhum ritual, nada que você possa fazer para alcançar a salvação. Jesus na cruz, ele reduz isso
um nível irredutível, assim, é fácil agora, é aquele que quiser seguir, segue, né? É Uhum. simples, né? E Quem esse invocar o homem nome é, do Senhor será salvo, né? exatamente, e esse homem aqui, ele poderia ser aos olhos de muitos ali, talvez dos apóstolos ali que estavam com Jesus ali, chegando em Gadara, esse daí Verdade, não tem jeito, né? E teve jeito, né? E tem é jeito, né? verdade. Porque Jesus Cristo está interessado nisso, né? Eu, particularmente, Alan, eu tenho aqui o meu caderninho, todo mundo deve ter seu caderninho de oração, onde anota algumas coisas, né? E eu tenho alguns nomes que eu gosto de elencar assim, que aos meus olhos são inalcançáveis, né? Mas eu gosto especificamente de interceder por esses, né? Porque eu creio que aquilo que para mim está intitulado às vezes como inalcançável, para Deus é muito alcançável, né? Deus pode fazer essa Verdade. obra, como eu já vi Ele fazer na vida de muitos desses, né? Verdade. É uma obra que Deus faz para dentro da pessoa. Às vezes a gente nem imagina, acha que a pessoa tem desprezado tudo que a gente tem dito, todos os convites que nós temos feitos, mas essa pessoa, quando vai se deitar, isso tudo vem na memória dela e o Espírito Santo, ele é esse Deus que convence, né? O papel é dele, né? De convencer, né? E tudo no seu É tempo, verdade. né? Paramos aonde agora? É o quinto? Quinto, quinto versículo diz assim: você leu? Eu leio? Pode ler. Diz assim, quinto versículo: Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e também nas colinas. Meu, terrível isso, né? É uma situação deplorável, né, que eles se A encontravam. gente, quando era criança, não sei você, né? A nossa mãe querendo colocar medo na gente, né? Quando a gente estava na rua. O homem do saco, né? Eu acho que aqui nessa região onde eles viviam, o gadareno vai te pegar, vem pra dentro, né? Porque, meu, um cara que ninguém consegue olhar pra ele. Se ele tá na sua É, calçada, você cruza a rua. Você não quer se deparar com um cara desse. É tenebroso isso, né? Dá medo. Não sei se quem já é teve verdade. oportunidade de ver uma pessoa possessa por espírito, não é uma coisa que te dá alegria, né? Dá pânico, né? Dá medo, né? Eu vejo isso, mas assim, é triste a condição do homem, né? Triste a condição do que o homem pode chegar, né? Ele fala que noite e dia, cara, um sofrimento de 24 horas, sabe? Existem. Se a gente pega o carro e a gente anda pelas ruas aí, algumas regiões de São Paulo, vê aquelas pessoas, né, por exemplo, na Cracolândia, né, sofrendo 24 horas, Uhum. noite e dias. Estão sofrendo como, Rodrigo? Elas estão sofrendo com o mal que elas mesmas estão fazendo para elas, né? Estão sofrendo por um mal que elas mesmas estão praticando contra elas, né? É um flagelo, assim, né, cara? Um alto flagelo, né? Se a gente for ver, esse texto fala que esse homem ele pegava pedras, cacos de pedra, né, e se lancetava, né? Quais seriam esses cacos de pedra que as pessoas têm pegado hoje para se lancetar, né? Para se autoferir, para se autopunir, né? Que cacos de pedra são esses, né? Às vezes são vícios que as pessoas sabem dar nome para esses vícios, outros vícios que nem sequer a pessoa consegue enxergar e sabe dar nome para eles, mas são cacos de pedra que a pessoa tem pegado e tem se Sim, lancetado, né? Às vezes a pessoa está envolta em relacionamentos tóxicos, um atrás do outro, ela não consegue se livrar daquele ciclo infindo de relacionamentos tóxicos, e isso são pedras que a pessoa está pegando e está lancetando contra a vida dela mesmo, né? Enfim, essa pedra pode trazer inúmeras conotações para a gente, né? Fora outras pessoas que estão ao redor e que às vezes dão pedras, né? Olha, tá aqui pedra para você se sim, lancetar, para você se ferir, para você machucar a sua própria verdade. vida, né? Acho que os Enfim, pecados, aqui. muitas vezes, pecados que as pessoas não estão lutando contra eles, porque pecar todo mundo peca, né? Mas pecados que as Uhum, pessoas se entregaram a eles e essas coisas erradas que estão fazendo que já não fazem elas se sentir mal por isso, não pesa-lhes a consciência, né? Pensa que Deus não se importa e as pessoas acabam vivendo uma vida que está fazendo mal para elas, né? E aí a uhum, gente percebe o quê, né? Um pouco de falta de amor próprio. E aí a gente tem que lembrar do que a gente começou a dizer no início, né? O amor próprio, só é possível a partir do momento que você reconhece que Deus te ama, e aí você ama a Deus. Uma pessoa que não ama a Deus,
ela não consegue ter um amor próprio, porque como que ela não consegue amar a Deus e vai conseguir se amar, né? Deus que nos capacita a amar a nós mesmos até, né? Uhum. É verdade, digamos, seria uma ponte de relacionamentos, né? A fé cristã é também construída com base em relacionamentos, né? Relacionamento de Deus me amando e de eu respondendo esse amor a Deus. Com base nisso, eu aprendo a me amar e valorizar a minha vida, essa vida preciosa que Deus me deu e que é cheia de potenciais que podem ser explorados. Ao passo que isso acontece, eu começo também a amar o outro, o próximo, Sim, porque me enxergo no próximo e quero o melhor para o meu próximo. Enfim, vejo que o próximo erra tanto quanto eu erro, porque eu aprendi a me enxergar, vejo meus erros e consigo também ver que o outro também erra. E da maneira como eu me perdoo, quero também perdoar o próximo. Enfim, nesse relacionamento, nessa esfera de relacionamento de amor, né? Eu amando a Deus, Deus me amando, eu me amando, amando o próximo me amando também, né? isso me faz lembrar de Judas, né, cara? Judas amava Jesus, Judas entregou Jesus. E aí depois o que ele Uhum, fez? Fez mal para ele mesmo, foi lá e se suicidou. Então, a falta de amor a Deus diminui o nosso amor próprio, né? Ah, eu não me amo, uhum. eu não tenho autoestima, eu acho que eu não sou nada. Qual é o segredo no meio disso tudo, né? Passar a enxergar Deus como aquele que é perfeito, com aquele que você pode amar e não vai se frustrar, né? Sim. E essa questão do amor, aprender a amar a Deus e aprender a amar a si mesmo, como você disse, isso é muito bom porque você passa a valorizar a sua própria vida e começa a fortalecer aquilo que nós demos o nome de autoestima, né? Mas é muito o entender que eu sou único, feito à imagem e semelhança do meu Deus, embora com as minhas falhas e defeitos. E quando a gente entende que Deus nos ama e temos esse relacionamento com Deus, eu deixo o outro livre. Eu deixo o meu próximo livre para gostar de mim ou para não gostar de mim, para querer ter afinidade comigo ou para querer não ter afinidade comigo, mas o outro está livre para viver também, né? Amém, cara. Agora já é o Versículo. 8. Qual que é? A gente vai para o 6 e 7 agora. Ok. E aí depois a gente vai para o último. 6 e 7 dizem assim: Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Esse foi o 6 e o 7. 6 e Aqui 7. tem uma confissão verbalizada, né, desse gadareno, né? Ele se prostra aos pés de Jesus e verbaliza, ele confessa essa fé em Jesus, né? Ah, e é outra coisa também que às vezes nós menosprezamos, né? Assim como você disse que às vezes a gente menospreza, e eu percebo isso, né? Essa dinâmica do mundo espiritual, às vezes a gente também menospreza a verbalização da nossa fé em Cristo, né? E o Evangelho, ele é cercado de palavras que nos levam a confessar o nome de Cristo como único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo nos diz que se com o coração nós cremos, com a boca e com os lábios nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, né? Então é importante a gente verbalizar isso, né? Mencionar sempre que possível e sempre que necessário que Jesus Cristo é o nosso Senhor. A gente gosta muito, né, Alan, de um missiólogo, se nós podemos chamar assim, que é o René Padilha, da Missão Integral. E o René Padilha, é esse mesmo o nome dele, né, Alan? Sim, René Padilha. O René Padilha, ele tem uma definição muito legal de missão, né? Para o René Padilha, missão é toda ação minha que exige explicação. E o que é isso? Ah, nós seremos tão comprometidos em viver o Evangelho na sua plenitude e dentro daquilo que nós conseguimos fazer para vivê-lo, que as pessoas ao nosso redor vão exigir explicação disso. Olha, mas por que você é assim? Por que você transmite tanta paz?
Por que que você, quando chega, parece que os problemas se minimizam ao invés de se agravarem? Por que que você é essa pessoa que está sempre preocupada comigo, se interessa pela minha vida, pela minha família? Quando as pessoas exigirem essa explicação de nós, a nossa explicação vai ser porque eu creio em Jesus. Então, essa ação nossa que exige explicação nos leva a também verbalizar a nossa fé em Cristo. Então, é um conjunto entre viver os valores do Evangelho e quando o pedido de explicação vier, nós poderemos verbalizar. É porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Cara, muito bom. Eu lembro de 1 Pedro, quando ele fala assim que do mesmo modo as mulheres, né, elas podem ganhar os maridos sem palavras, né? Ou seja, Uhum, um estilo de vida que... Porque esse cara aqui, esse gadareno, ele verbaliza uma coisa importantíssima, que ele diz assim, ó, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Isso é uma confissão importantíssima. Mas na sequência ele diz assim, ó, não nos atormentes, né? Ou seja, não é uma confissão do coração dele, como você citou Paulo aí, né, que fala se com a tua boca creres, uhum, aí Romanos 10, se com o coração creres, né? Se com tua boca confessares, que seu coração creres. A confissão desse gadareno é uma confissão fruto dos espíritos que ele tinha, né? Então, essa confissão uhum, não serve de nada, né? uhum, Porque a confissão que tem poder para nos colocar à frente a Jesus é a confissão fruto de um coração que crê em Deus, né? Então, sim, às vezes, tem muitas questões assim, né? Recentemente a gente estava falando sobre isso. Ah, o quanto que fazer apelo na igreja para as pessoas aceitarem Jesus é importante. É importante que a gente dê a oportunidade para as pessoas confessarem a Jesus, né? Mas essa confissão não significa só uma confissão pública na frente da igreja, mas é uma confissão que ela faz no seu dia a dia e que é uma confissão que é validada, que é confirmada com a sua vida, né? Então a vida da uhum. pessoa mais a confissão, né? E infelizmente, às vezes é muito mais fácil ter a confissão verbal, igual tem esse gadareno, e não ter a vida, né? Que é o que dá razão à confissão verbalizada, né? Sim, que bom quando isso acontece como um todo, né? Que é Exato. fruto de um coração que crê, de uma boca que verbaliza, de uma vida que está em emissão e exige explicação por onde quer que anda, né? É. Aí o versículo 8, que nosso tempo está acabando aqui, depois de 1 hora o Insta cai, né? Vamos lá. Pois Jesus tinha dito, saia desse homem, espírito imundo, né? Jesus deu uma ordem para aquele espírito, e aí é interessante nós pensar o seguinte, esse espírito imundo não pertence àquele homem, né? Não é o Sim. natural, o homem natural que Deus criou não é um homem com um espírito imundo, né? O homem natural que Uhum, Jesus criou é um homem que reflete a sua imagem. Então, esse homem ele tinha algo com ele que não lhe pertencia. E Deus ordena que esse algo que não lhe pertence, que não faz parte da natureza humana, saia, né? E aí obedece-se a essa voz de Jesus, né? essa é o poder de Cristo de tirar de nós e inicialmente nos fazer enxergar, né? O que que não te pertence? Olha, esse egoísmo não me pertence, essas vezes sensação de que estou sempre em disputa com o outro, que o outro quer me afetar de alguma maneira, essas intrigas que só minimizam e me jogam para baixo, não me pertencem. Então, num primeiro momento, eu entendo que Jesus, ele nos faz enxergar muitas dessas coisas. E quando nós conseguimos enxergar isso, nós podemos abrir essa lacuna, abrir esse espaço para que a mão forte de Cristo possa adentrar as nossas vidas e nos libertar disso, né? Nos Amém. libertar dessas coisas que nos pertencem, que não nos pertencem e nos permitir crescer em vida, né? Agora, uma coisa que eu estou lembrando aqui interessante. No capítulo anterior, Jesus Cristo fala com o mar, né? Mar, se aquieta, ou seja, ele fala Sim, com a natureza. E aqui nesse capítulo 5, Jesus Cristo agora fala com um espírito imundo. Então, sim, ouve-se a voz de Deus em todas as partes, em todos os lugares, né? Que Deus possa sim. abrir os nossos ouvidos, então, para nós ouvirmos a voz dele. Porque ele fala com a natureza responde. Ele fala com espíritos imundos, os espíritos imundos o ouvem e o respondem. E falando sobre isso que você falou, o que não nos pertence? Eu acho que para a gente concluir com uma mensagem bem de esperança, o que não nos pertence hoje é esse vírus, cara.
Deus não criou o mundo para sofrer com esse vírus, né? Esse vírus não pertence à humanidade, né? E aí, assim como Jesus Cristo tirou do gadareno o que não lhe pertencia, aqueles espíritos imundos, nós podemos ter fé, podemos ter esperança e devemos orar para que Deus tire do mundo também esse espírito, né, esse vírus que também não nos pertence, né? E nos reduz como humanidade, né? Exatamente. Crendo que Deus já está fazendo isso, né, Alan, como você mencionou há 15 dias atrás. É verdade.